Eu vou começar preparando a aba, vou sobrepor a frente da aba com a frente do tecido principal e vou passar uma costura com pé de máquina, iniciando com retrocesso aqui, dou essa volta e paro aqui também com retrocesso. Aqui em cima vai ficar aberto para nós podermos desvirar a peça. Então, ó, começa com retrocesso, dou a volta, termino com retrocesso e esse vão vai ficar aberto para nós desvirarmos a nossa aba. Costura feita, e depois de costurar, eu vou aqui, ó, com a minha tesourinha de picote, recortar toda a curva aqui, ó, da nossa abinha, para que fique melhor o acabamento na hora de nós desvirarmos. A gente desvira, assenta bem as costuras, faz aquele movimento se precisar de chamar dinheiro, ó, que aí ajusta a costura aqui. Ó, fica assim. E agora o que que a gente faz? A gente vai passar novamente uma costura com pé de máquina, só que rebatendo aqui. Então, aqui a gente rebate a costura com pé de máquina e eu vou fechar essa minha abertura porque eu vou utilizar um botão de imã com acabamento duplo. Se você for utilizar um botão de imã comum, você precisa colocar um imã aqui agora, ó, no seu forro. Só que aí reforça onde vai ficar o botão de imã para não correr o risco de, na hora de abrir e fechar, esgarçar o seu tecido e acabar rasgando. Então, vamos passar a costurinha de pesponto. Costura feita. E nossa aba ficou assim. Pesponto de um pé de máquina. E aqui eu fechei porque o meu botão vai ser imã com acabamento duplo, rebite. Agora, se for botão imã comum, ou se quiser colocar um botãozinho de pressão também, pode deixar assim. Agora, se for botão imã comum, antes de fechar o forro, coloca o seu botãozinho aqui. Eu tenho aqui os recortes do bolso, os tecidos de forro, que eu vou sobrepor frente com frente e passar a costura com o pé de máquina aqui. Aqui, utilizando o tecido que eu usei para o forro e o tecido principal, vou passar também uma costura com o pé de máquina aqui. Costura feita para unir os tecidos do bolso. Nós vamos abrir bem a costura, você pode fazer isso aqui, ó, pelo verso. Abrir as costuras para que ele fique bem alinhado aqui na parte da frente. Se quiser passar ferro aqui, você pode. Então, a gente abre bem a costura para quando nós formos colocar aqui, posicionar, fique bem alinhadinho essa costurinha que a gente fez. Esse topo aqui, essa parte de cima, que vai ser a parte de cima do nosso bolso, para ficar bem alinhado. E aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Abre bem a costura. Quem quiser passar ferro pode passar. E aqui alinhamos bem a nossa costura. Puxa o forrinho lá para trás para ele não aparecer aqui na frente. E ajusta bem. Nessa hora aqui pode passar ferro para ajustar e alinhar o seu tecido. Então, aqui desvirei esses dois bolsos e o que que eu fiz? Passei uma costura bem na beiradinha desse daqui,
que vai ser a parte do porta-documentos, que vai ficar por trás, porque esse vai sobrepor aqui, ó. Esse vai sobrepor. Então, nesse tecido aqui, eu passei a costurinha bem na beiradinha mesmo, um pouco menor do que meio pé de máquina. Então, é menos do que a costura de pesponto que a gente faz na beiradinha. E a partir aqui da borda do tecido, eu marquei 1 centímetro para baixo. Então, fiz uma linha em toda a extensão de 1 centímetro, porque é onde nós vamos alinhar o outro bolso, esse bolso aqui. Aqui eu também passei uma costura bem na beiradinha, e nessa parte da frente, onde tem o tecido principal, eu marquei o centro, marquei o meio, porque nós vamos passar uma costurinha aqui pequenininha, porque é onde nós vamos fazer a divisória do nosso porta-cartões. Então, aqui entra um cartão e aqui do outro lado entra outro. Então, reparem aqui. A gente sobrepõe a linha aqui, ó, certinho na marcação que nós fizemos, e vamos passar uma costurinha com cerca de 1 centímetro, 1,5 cm, não é até o final, não. É uma costurinha aqui só, cerca de 1 centímetro, 1,5 cm, só para dividir a entrada desses cartões. Então, não precisa passar a costura até lá embaixo, a não ser que você queira, para dividir esse porta-cartões. A linha ela vai ficar aqui aparente. Mas quando a gente faz essa costurinha só aqui, a própria aba da carteira, ela tampa. Repara aqui, ó. Essa daqui eu já fiz diferente. Eu já fiz o pesponto dessa daqui com um pé de máquina. E eu confesso que eu preferi assim, só na beiradinha do bolso. Então, aqui a costurinha, ó. Essa costurinha pequenininha aqui que divide o porta-cartões. Entra um cartãozinho aqui, entra outro cartão aqui. Não tem necessidade de costurar até lá embaixo, até porque, além disso, no meu caso aqui, tem um botão para também ajudar a fazer essa divisão. Mas, se não tivesse esse botão, fosse outro tipo de fechamento, essa costurinha aqui é para dividir. Então, vamos fazer. A gente sobrepõe aqui na marcação de 1 centímetro que nós fizemos, alinha bem certinho o seu tecido e faz uma costurinha por cerca de 1 centímetro, 1,5 cm aqui. Então, aqui, nossa costurinha ficou assim, costuramos cerca de 1 centímetro, 1,5 cm. E aqui, no que vai ser a parte da frente da nossa carteirinha, nós vamos encontrar o centro aqui da peça e também fazer uma marcação, porque aqui a minha caneta é escura, ela é preta. Da parte de cima para baixo, então do topo, perdão, do topo para baixo, nós vamos fazer uma marcação de 2 centímetros, porque é onde nós vamos posicionar o nosso bolso. E além de posicionar o nosso bolso nessa marcação de 2 centímetros, nós vamos alinhar o centro aqui que nós costuramos do nosso porta-cartões com o centro do topo que nós marcamos aqui. Então, do topo para baixo, uma marcação de 2 centímetros para nós posicionarmos o nosso bolso, e essa marcação que nós fizemos no centro, nós vamos utilizar para alinhar com a marcação do porta-cartões. Feito isso, tudo alinhado, nós vamos passar uma costura por toda a volta aqui e recortar esse excesso de tecido, e a parte da frente da nossa carteira vai ficar pronta. Nessa parte eu acabei não levando vocês para a máquina junto comigo, mas ficou assim, ó, o porta-documentos e aqui o porta-cartões. Um espaço aqui, outro espaço aqui. Ainda usando essa marcação, agora sim que a gente vai finalizar a parte da frente. A gente vai posicionar a nossa aba, utilizando o centro aqui, ó, da aba, também marquei o centro da aba, e a gente vai utilizar a marcação que nós já fizemos. Então, a gente posiciona aqui o centro da aba
e passo uma costurinha bem na beiradinha só para prender essa aba aqui. Agora aqui, nós vamos começar o processo de fechamento da nossa carteira, basicamente da mesma forma como a gente faz com porta-moedas. Só que eu optei por colocar o zíper na parte de baixo da carteira, ao invés de colocar aqui na parte de cima. Você pode colocar onde preferir, mas eu vou colocar aqui na parte de baixo. Então, no que vai ser a parte de baixo da carteira, eu vou colocar a frente do zíper, então o dentinho aqui do zíper, de frente com o tecido principal. Eu vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar a frente do tecido de forro com a frente do meu tecido principal. Então, ele vai ficar aqui no avesso do zíper. E eu vou passar aqui uma costura com um pé de máquina. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Na hora de rebater, eu não vou rebater a costura pela parte principal, que às vezes a gente costuma fazer, né? Rebater a costura por aqui. Eu vou rebater a costura no forro e eu vou mostrar para vocês aqui na máquina. Agora, ó, costurei o tecido de forro, zíper, tá tudo presinho aqui, ó. Ao invés de eu passar a costura aqui por fora rebatendo, eu vou rebater aqui, ó, pelo forro. Então, eu vou passar uma costura aqui para rebater para rebater o nosso bolsinho e o nosso forro fica preso. Então, ó, a gente rebate a costura por aqui para prender o nosso forro. A gente não rebate a costura por fora, a não ser que você queira. Mas aqui fica um acabamento mais bonito. Já fizemos nossa costurinha, colocamos nosso forro, rebatemos também só pelo lado do forro, ó, costurinha aqui bem na beiradinha, não rebatemos pelo tecido principal. Aproveitei para colocar o cursor, comercialmente, né, a maioria das peças, o cursor, ele entra da direita para a esquerda, então, para a direita abre, para a esquerda fecha. Então, a gente entra com o nosso cursor da direita para a esquerda. Fica assim. E o fechamento agora é simples. Nós vamos colocar frente com frente da nossa carteirinha, alinhar bem aqui para não ficar torto. Ó, não pode ficar assim, não é para ficar assim. A gente alinha. E eu jogo aqui para trás um pouquinho, venho com a minha costura até rente o dentinho, bem perto do dentinho, eu não passo por cima da cremalheira do zíper. Eu costuro aqui, chego bem rente, bem pertinho. Faço a mesma coisa do outro lado e fecho o fundo da nossa carteira. Pelo forro, repito o mesmo processo. Só que aqui no forro a gente tem essa parte do que é tecido, né? No zíper tem essa parte plástica e essa parte aqui que é um tecidinho. Então, na hora de costurar, agora aqui pelo forro, eu venho com a minha costura, costuro em cima desse tecidinho do zíper até chegar aqui, ó, perto do dentinho. Então, esse vão antes e depois do dentinho do zíper aqui, deixa eu marcar com a canetinha, ó. Antes e depois do zíper, esse vão fica sem costurar. Então, eu costuro até aqui pelo principal e vindo pelo forro, costuro até aqui.
faço esse dos dois lados e eu deixo esse vão do fundo aqui aberto pra gente poder desvirar a nossa peça por aqui. Bora costurar. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre faço quando eu tenho peças assim que o zíper, ou a porta-moeda, alguma carteirinha que o zíper, eu deixo essa sobra, fica pra dentro aqui, o que que eu faço? Aqui, ó, eu queimo a pontinha do zíper até ele derreter um pouquinho e eu aperto pra dar uma grudada, que aí eu tenho certeza que isso daqui depois não vai soltar. Então, não só queima para selar a pontinha do zíper, mas eu deixo derreter um pouquinho para juntar os dois lados. Que aí unindo aqui, ó, não vai soltar, ó. Não solta porque derreteu, grudou. Aqui embaixo, nessas duas pontinhas, ó, eu vou cortar aqui para diminuir o excesso de tecido aqui das pontas, que vai facilitar na hora de desvirar a peça. Então, a gente desvira pela abertura que deixou aqui. E depois de desvirado, fecha essa abertura que vai ficar. Aqui eu desvirei, já passei a costurinha aqui no fundo para fechar o forro, vou jogar o forro lá para dentro e a nossa carteirinha fica com acabamento assim, ó, no zíper. Assenta bem, passa no ferro e aqui nós vamos aplicar o botão e fica pronto. Botão aplicado, nossa carteira ficou pronta. Aqui espaço para identidade, carteira de habilitação. E aqui, ó, 2 espaços para o nosso cartão de crédito. Cabe o cartão de crédito, cabe o cartão de visita. Então, temos 2 aqui e aqui nosso porta-documentos. Ela fecha direitinho aqui. E a parte de baixo, moeda, nota, dinheiro, algum pendrive dá para carregar, alguma coisa importante, igual a miudeza, algum batom que queira levar junto. Então, tá aqui nossa carteirinha, porta-cartões. Esse tecido lindo aqui é lá da Avimor Tecido, é uma sarja impermeável. E o forro também da Avimor, em tricoline, e ambos 100% algodão. Se você for comprar no site, já aproveita que nós temos cupom de desconto. É só digitar Melos ao finalizar suas compras. Olha que lindeza, gente. Tô apaixonada. Olha o acabamento como fica. Aproveita aí. E eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir aquele clichê todo. Curta, comente, compartilha, salva para assistir depois. Siga o nosso perfil para que eu possa trazer mais lindezas como essas para vocês.